Cuidado com as conclusões precipitadas. Uma moça angolana percorreu seu corpo inteiro com a ponta do dedo e declarou que todos os pontos de seu corpo lhe davam um imenso prazer. Descobriu-se mais tarde que a ponta do seu dedo é que era erógena. Mantenha, mesmo nu, o rigor científico. Esse trecho do Luiz Fernando Veríssimo é um ótimo lembrete de que a forma de medir uma coisa pode interferir no resultado. Se você preferir Senhor dos Anéis, Harry Potter e Macunaíma no original, no livro e não nas adaptações para o cinema, isso provavelmente diz mais a seu respeito do que a respeito dos filmes. Ainda assim, pode ter alguma coisa que você está fazendo ao medir o que é melhor que interfere nos resultados. Já virou um lugar comum dizer que o livro é sempre melhor que o filme. Uma obra não é melhor ou pior por si só. Ela é melhor ou pior dentro de um critério específico. Então, melhor e pior não são características inerentes das obras, são medidas das obras dentro de critérios específicos. No episódio sobre criatividade, eu já sugeri um modelo que eu acho que é uma boa forma de se analisar uma obra de arte. Agora, é importante lembrar, os critérios precisam vir antes da avaliação. Primeiro você estabelece o critério, depois você avalia. Tem um quadrinho do Pateta, no qual ele conta a história do Guilherme Tell. Nesse quadrinho, ele atira flechas meio aleatoriamente, e no lugar onde as flechas se cravaram, o Mickey vai lá e pinta um alvo ao redor, de forma que pareça que ele está sempre acertando o alvo. Quando a gente está analisando obras, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente prefere uma obra, a gente acha uma obra mais legal do que a outra, e aí a gente pensa um critério que justifique aquilo que a gente já está pensando. A gente tem que ter esse cuidado de não pintar o alvo ao redor da flecha. Se a gente quiser fazer uma análise, a gente precisa primeiro estabelecer quais são os critérios. Se esses critérios forem mensuráveis, forem coisas que podem ser medidas, aí a gente vai comparar. Porque é importante não cair totalmente naquele modo de pensar em que tudo é relativo, tudo é subjetivo, embora até tenha um fundo de verdade. Mas existe uma importância social em avaliar a qualidade de algumas obras de arte. Isso acontece porque algumas obras de arte envolvem o espaço público, como no caso da arquitetura e do paisagismo, e envolvem o dinheiro público, em obras que são total ou parcialmente financiadas pelo governo. Por conta disso, é importante que a gente tenha critérios de como a gente vai avaliar uma obra como boa ou como ruim. Você não gostaria que alguém construísse um prédio horrível e nojento na frente da sua casa. A prefeitura precisa dar autorização para a construção desse prédio. Imagina para os negros dos Estados Unidos ter que sair de casa e ver todo dia uma estátua de um cara que o trabalho dele era lutar pela escravidão. E essa estátua está no espaço público e está mantida com o dinheiro público. Se um ginásio da sua cidade for ser revitalizado com dinheiro público e for contratado um show para fazer a abertura desse ginásio, provavelmente seria bom que houvesse critérios objetivos de como fazer esse ginásio de uma forma bonita e funcional e de como escolher o show de abertura, levando em conta, é claro, o custo-benefício. Então, sabendo que a gente só pode fazer essas comparações através de critérios objetivos, a gente pode voltar para a questão do livro e do filme. É bom lembrar que, embora o mercado editorial seja grande, a indústria cinematográfica é muito maior, envolve muito mais pessoas e muito mais dinheiro. Então, geralmente, a gente assiste um filme que foi adaptado de um livro, porque muito mais pessoas assistem filmes do que leem livros. Dessa forma, quando a indústria cinematográfica resolve adaptar um livro, é porque provavelmente ele já é uma obra de muito destaque. Nesse caso, o livro já sai na frente, mas tem muitos exemplos do contrário, de fazerem o livro porque um filme fez sucesso, e esses livros geralmente não têm o mesmo impacto do filme. Se o livro fosse inerentemente melhor do que o filme, todo bom filme que não foi adaptado de um livro daria origem a um clássico da literatura, e até onde eu pude ver, os livros do Frozen não entram nessa categoria. Quando você está traduzindo uma obra escrita,
ela tem várias particularidades por ser escrita. Primeiro, porque todo livro é muito interativo, muito mais do que Bandersnatch. Quando você lê um livro, você lê ele no seu ritmo, você volta, você avança. Você pode imaginar todos os detalhes, tanto os que foram descritos quanto aqueles que ficaram implícitos. Além disso, a paleta de possibilidades do escritor é muito maior, porque ele só trabalha com palavras. Se ele disser, e aí 1 milhão de guarda-chuvas caíram do céu, a dificuldade de se escrever isso é muito menor do que você fazer uma computação gráfica ou você comprar 1 milhão de guarda-chuvas e jogar do céu para filmar essa cena. Quando um artista vai traduzir essas palavras para o audiovisual, ele ou ela cria um produto que tem várias particularidades por ser audiovisual. Tem menos espaço para imaginação e para interpretação, tem vários limites de produção, nem todo mundo tem acesso a 1 milhão de guarda-chuvas caindo do céu. Além disso, imagina o seguinte, o livro diz, ela tinha os olhos mais lindos de toda a cidade. Bom, na hora de fazer o filme, você vai precisar de uma atriz que todo mundo que está assistindo vai achar que os olhos dela são os mais lindos. Só que a gente sabe que isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem também limites na leitura e na interpretação dos atores e atrizes, porque cada ator e atriz também tem os seus limites, e também tem o limite do tempo. O filme dita o ritmo em que as coisas acontecem. O livro, nem tanto. A pessoa que lê tem mais autonomia para controlar o tempo em que essa história acontece. Então, a liberdade criativa e a paleta de possibilidades do livro é muito maior, sobretudo quando o filme é uma adaptação do livro, porque nesse caso, o filme precisa lidar com as expectativas de milhares, milhões de fãs dos livros, e cada pessoa tem uma visão diferente. Como o livro permite que cada pessoa veja de uma forma um pouco diferente, fica difícil para um filme só lidar com as expectativas de todas essas pessoas. Além disso, o custo de produção de um filme é geralmente muito maior, assim como a rentabilidade. O John Green, por exemplo, conta que ganhou muito mais dinheiro quando resolveram filmar os livros dele do que pelas vendas do próprio livro. Então tem muito mais interesses econômicos envolvidos, e as melhores escolhas artísticas, ou ao menos as mais interessantes, nem sempre vão corresponder àquilo que é mais viável comercialmente. Com um investimento tão grande e tanta gente envolvida, ele precisa ter alguma segurança de que ele vai ter um retorno financeiro, então ele fica um pouco preso ao que está comercialmente viável. Bom, isso tudo que eu tô falando serve para Senhor dos Anéis, Harry Potter, Desventuras em Série, O Grande Gatsby e todos esses livros que ficaram muito famosos e depois foram adaptados. Mas pensa aqui comigo. Jurassic Park, Psicose, Tubarão, Forrest Gump, A Cor Púrpura, Filhos da Esperança, Doutor Fantástico, Sangue Negro, Onde os Fracos Não Têm Vez, O Grande Truque, Clube da Luta, Um Sonho de Liberdade, O Silêncio dos Inocentes, O Iluminado, A Primeira Noite de um Homem, O Poderoso Chefão e até Duro de Matar são exemplos de livros que só se tornaram peças importantes da cultura ocidental depois que viraram filmes. Alguns deles eram conhecidos, alguns eram populares, alguns eram sucessos de crítica, mas todos se tornaram muito mais importantes depois de ser adaptados para o cinema. Então, antes de cair na armadilha de generalizar uma comparação entre formas de arte distintas, vale a pena pensar o que estamos comparando, por que estamos comparando e como estamos comparando. Além de chegar a conclusões mais esmeradas, a gente pode conhecer e revisitar obras incríveis pelo caminho.